atribuições das agências regulamentadoras. Então, nesse módulo aqui, nós vamos falar um pouquinho, né, sobre apresentar as legislações, o histórico delas, e também falar um pouquinho sobre essas agências, né, MAP e Anvisa, quando que eu uso uma, quando que eu uso a outra, e se eu posso ter no mesmo estabelecimento as duas. O Decreto-Lei 986 de 1969, apesar de ser muito antigo, ele foi alterado pela Medida Provisória 2190 de 2001. Mas por que eu trago um decreto tão antigo? Ele ainda é válido, ele só foi alterado, ele não foi substituído. Então, quando se diz alterado, são itens alterados, não todo o decreto. Por incrível que pareça, um decreto de 1969 ainda é válido. No seu artigo 1, ele diz que a defesa e a proteção da saúde individual ou coletiva, no tocante a alimentos, desde a sua obtenção até o seu consumo, são reguladas em todo o território nacional pelas disposições desse decreto-lei. O que ele está dizendo aqui, então? Que a proteção da saúde, seja ela individual ou coletiva, né, tinha que ser regulada em todo o território nacional. Então, foi a primeira lei que falou assim, opa, precisamos ter uma legislação para alimentos. Ok? Foi posto pelos ministros da Guerra, Exército e Aeronáutica, né? E ele tinha características o quê? Aspectos de fiscalização e punição. Então, é uma legislação antiga, onde as pessoas não queriam saber como se fazia a manipulação correta. E sim, quem não manipulava correto era punido. Parte falha dessa legislação, né, é que ela não orienta como fazer. E sim que quem não fizer será punido. Mas ela é nossa primeira legislação dizendo que, seja individual ou coletivo, todo mundo tem que ter acesso à saúde. E alimentos saudáveis, proteção à saúde do consumidor. Com base nela, a gente tem os códigos, né? Surgiram os códigos dos consumidores e as leis de alimentos. Então, ela não tem nenhum vínculo com ações preventivas. Ela era só com penalidades, infrações sanitárias e penalidades. Então, ela pressupunha que todo mundo tinha o bom senso de manter ou ter a sua higiene pessoal. Consequências, ela trouxe pouco resultado para a proteção da saúde do consumidor. Bom, com a Constituição de 88, né, acredito e indico que vocês leiam a Constituição de 88. Vocês são jovens ainda, estão na faculdade. A Constituição de 88 é importante para vocês. Por que que ela é importante? Para vocês não só saberem sobre alimentos, mas saber os direitos de vocês no país. Vocês vivem no Brasil, são brasileiros, para vocês saberem. A gente escuta na TV, né, os jornais falando, porque fulano está ferindo a Constituição. Nossa, ele rasgou a Constituição. Só que a gente confia no que as pessoas estão dizendo. A gente não tem nossas próprias opiniões porque a gente não leu. Eu li, né? Mas eu indico para vocês, eu sei que poucas pessoas leem, mas existe desde 1988, então pelo menos para vocês terem uma noção de tudo que traz. Eu sei que ela é bem extensa, não precisa ler tudo de uma vez só, mas é bom vocês olharem o que ela traz. O que é importante da Constituição de 88? O artigo 196, ele traz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Quando a Constituição de 88 diz que é dever do Estado, o que ela fala? Que através dos impostos, o governo estadual tem que garantir saúde à sua população. Então, ele diz aqui, mediante a políticas sociais e econômicas. Políticas sociais, né? São o quê? Tratamentos, atividades, por exemplo, uma comunidade ter acesso a espaços para fazer academia gratuita, onde tenha uma pessoa que
dê um atendimento na hora de fazer os exercícios, isso é políticas sociais, né? E econômicas também, que visem a redução do risco de doenças e outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Gente, a partir do ano 2000, a gente observou que muitos estados começaram a melhorar o seu atendimento com o quê? Com o sistema de saúde da família e a atenção ao idoso, certo? Mas o que eu quero chamar a atenção, precisou um tempo razoavelmente grande para a sociedade ou para o Ministério da Saúde se reorganizar depois de 88 e conseguir fazer políticas sociais e econômicas que realmente atingissem a sua população. A gente tem muitos estados brasileiros que isso não acontece. Contudo, né, a gente lendo e vendo os vídeos no YouTube, a gente vê que hoje em dia a gente tem uma atenção ao idoso e também uma atenção da família. Em alguns postos de saúde do governo hoje, né, não digo nas UAIs aqui de Minas, mas em geral no país, já tem um registro da família e se cuida não só da mãe e do pai, mas dos filhos também. Isso vem mudando desde que essa Constituição de 88 foi regulamentada. Já em seu artigo 198, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada. O que quer dizer a palavra regionalizada? Estou falando de região. Então, o que ele está querendo dizer? Que é o que a gente vê hoje. Primeiro de tudo, você vai no postinho e consulta com o médico. Óbvio, se não for nada emergencial. Depois do postinho, ele te encaminha para o hospital para fazer os exames. Dependendo desses resultados, você vai para um atendimento mais globalizado, ou seja, ou você vai para uma outra cidade, ou você vai para o hospital com outros médicos. Por que essa rede regionalizada é importante? Para atender a população, mais de uma forma preventiva. Não se espera que a pessoa que esteja com muita dor vá para uma rede regionalizada, e sim, aí ela vai direto para o hospital e vai ser atendida no pronto atendimento. Mas a rede regionalizada é para quê? Vacinação, preventivos femininos, não esquecendo a nova vacina de HPV, que está super difundida agora e na moda, né? Então, essa rede é a rede preventiva. Hierarquizada, porque é mais fácil você atender o bairro com um posto menor do que você superlotar um hospital, com profissionais muito competentes, mas que estão atendendo coisas corriqueiras. Por isso, a hierarquizada. E constitui um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Descentralização, ou seja, cada bairro tem o seu posto de atendimento de acordo com o endereço da pessoa. Atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, ou seja, idosos que sofrem com problemas cardíacos. Eu vou atendê-lo na rede, mas de que forma que eu vou atender ele nessa rede? Não tratando os sintomas, fazendo os exames e dando para ele uma condição melhor do dia a dia para prevenir as doenças cardiovasculares. E participação da comunidade, ou seja, grupos de idosos com dança, com atividades onde ele consiga se exercitar, tenha menos problemas de depressão, ansiedade e com isso tendo uma boa saúde, certo? Eu não sei se vocês lembram que em 2016 o Estado do Espírito Santo proibiu sauna neles. Por que ele fez isso? Como uma ação, como é que eu vou dizer? Não é desesperadora, de quê? Que a população consumisse menos sal para ter menos pressão, para ter menos problemas cardiovasculares. Como isso foi impositivo, sem explicação,
O que aconteceu? O brasileiro, como é muito criativo, começou a burlar o sistema. Tem reportagens que vocês procurarem na internet de restaurantes que penduraram fio e deixaram o sal flutuando em cima da mesa. Por quê? Porque a lei dizia que não podia ter sal na mesa do consumidor. Mas flutuando no ar em cima dele, nada dizia. O brasileiro é criativo, né? Como eu falo para vocês. Então, isso a gente tem que ter cuidado. Certo? A gente tem que ter muito cuidado na hora que a gente monta uma lei e a forma que a gente atinge a população. Essa lei funcionou? Funcionou para os estabelecimentos cumprirem, mas numa forma de prevenção, muito pouco. Porque não fez a população criar consciência de que comer mais sal traz problemas cardíacos. O artigo 2000, ela faz o quê? Ela literalmente cria o Sistema Único de Saúde, que hoje é conhecido como o nosso SUS. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições no termo da lei, fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para o consumo humano. Gente, fiscalizar e inspecionar alimentos, bem como seu teor nutricional. A maioria das vigilâncias municipais, elas fazem o quê? Elas inspecionam só alimentos produzidos nutricionalmente, né? Em Santa Catarina, um promotor fez todos os restaurantes colocar informação nutricional de todos os pratos do buffet e ingredientes de todos os pratos do buffet. Então, todo dia a gente tinha arroz, feijão, né? Pratos. Esses pratos a gente montou uma escala no computador, obviamente, né? E à medida que os cozinheiros decidiam fazer os pratos, a gente resgatava tudo que ia. Exemplo, quando você tem ingrediente e tempero completo, você não pode colocar só tempero completo e a marca, você tem que abrir os ingredientes. Isso a gente vai ver lá na aula de rotulagem. Então, tem o seu trabalho que dá para um restaurante ter todos os ingredientes de todos os pratos abertos todos os dias, sendo que eles variam todos os dias. Certo? Mas o promotor viu o lado do consumidor e não o lado de quem está fazendo a comida e está trabalhando no restaurante. E nesse sentido, em relação à Constituição Federal, ele está correto. Certo? O controle do teor nutricional, ou melhor, o teor nutricional tem que estar à vista do consumidor. Se você vai numa loja McDonald's, não tem no sanduíche dele, mas tem nas portas e, épocas em épocas, eles imprimem naquele papel que vai na bandeja. O Subway, mesma coisa. O Subway tem no site o valor nutricional. E se você quiser pesquisar, ele tem uma tabelinha também na loja deles. Isso é bem importante, gente. O que esse promotor fez no começo não foi muito bem visto pelos produtores de alimentos. Mas, se você tomar à risca a Constituição Federal, seu artigo 20, ele protegeu o consumidor. Certinho? Vejo vocês na parte 2.